Bom, agora vamos falar um pouquinho de radização. Bom, o que a gente pode falar de radiação, tá? A gente não vai ainda, nesse momento, extrair raiz de fato, tá? A gente vai trabalhar mais com o processo de fatoração, que é um dos casos de extração de raiz, tá? E o que é a fatoração que a gente já viu nos anos anteriores? A fatoração é colocar em fatores. E o que é colocar em fatores? É transformar isso aí num produto, numa multiplicação, né? Porque os fatores são os elementos base da multiplicação, tá? E é aquele modo da gente dividir o número pelos fatores primos, né? Então, isso a gente vai acabar treinando, a gente já fez vários exemplos em sala, então eu vou colocar um aqui pra gente relembrar, sei lá, um número qualquer, 320. Lembrando que a gente vai lá fazendo o quê? Só dividindo por fatores primos. Quando for par, a gente vai dividindo por 2, dá 160 aqui, por 2 dá 80, enquanto for par, por 2, 40, 2, 20, 2, 10, ficando torto, 2, 5, os 5 é primos, vai por 5 mesmo. E como é que eu agrupo isso aqui? Eu vejo quantas vezes ele se repete, é o número do expoente, né? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a sexta, vezes 5. Isso é a fatoração, de fato. Mas, beleza. Onde vai entrar a radiciação nesse fato? Tá? A radiciação é o contrário da potenciação, correto? Sim. E como que a gente vai tratar isso? Quando a gente decorava aquelas raízes anteriormente, vamos supor a raiz de 16, tá? A gente colocava que era 4, porque 4 ao quadrado é 16. Agora a gente tem um novo método para resolver isso. A gente pegaria o 16, olhando lá as nossas potências, o 16 a gente sabe que o 16 está na base 2, que seria exatamente 2 elevado à quarta. Como que eu posso transformar esse 2 elevado à quarta nesse mesmo resultado aqui? Eu faço a simplificação, né? Ou no caso uma divisão entre esse expoente e o índice da minha raiz. No caso, como não tem nada aqui, é o 2. Então, como é que eu faço? 4 dividido por 2, 2. Então, eu simplifico, eu divido o 4 pelo 2. E quanto que é 2 ao quadrado? 4. Tá? Isso a gente já estava vendo em alguns momentos em sala, isso já de um modo um pouquinho mais avançado. Mas a gente não vai dar ênfase tanto assim. A gente vai mais dar ênfase quando a gente puder simplificar direto. Vamos supor, a raiz quadrada se cancela com termos ao quadrado. Suponhamos que eu tenha lá uma raiz quadrada de 16 ao quadrado. Eu posso muito bem cortar isso aqui e sair direto. Tá? Ah, mas onde que isso aqui aconteceria aqui? Ué, a gente pode muito bem mostrar que o 16 é o quê? 4 ao quadrado, correto? Eu corto o 4, o 2 com o 2 e o 4, tá? Então, nesse momento do oitavo ano, a gente vai dar mais ênfase só a essa simplificação, tá? Sem muito desespero perante isso na radiciação. Só lá pro nono ano que vamos dar mais ênfase a ela, tá? O que a gente precisa saber mais da radiciação, tá? Vamos pegar uma parte mais estrutural dela. O que a gente tem aqui? Vamos supor, vou colocar uma letra A, para vocês ficarem mais interessados. Ah, mas por que A? Porque pode ser qualquer elemento, tá? O que a gente tem? Aqui a gente tem o famigerado índice, tá? Deixa eu ver se aparece, tá aparecendo? Tá. Vou baixar um pouquinho o índice, tá? Essa estrutura aqui é o radical. E o que fica aqui dentro? O radicando. Só a título de curiosidade, tá? Mas daí, o que a gente precisa saber mais de teoria aqui? Que a gente já falou algumas vezes, não existe raiz quadrada de o quê? Número negativo. Isso é mais pra gente decorar. Mas por quê? Porque não tem se a gente for fazer a operação contrária,
não tem nenhum número ao quadrado que dê negativo. Então, a raiz quadrada, que seria o caminho contrário, não convém, tá? Mas aí a gente pode colocar aqui como, num geral, tá? O índice não pode ser par quando o radicando for negativo. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor, raiz de menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Isso aqui não existe. Não convém, não existe, tá? Não vem falar que é menos 2. Tá? Não tem como um número ao quadrado dar menos 4. Então, não tem como a raiz quadrada de menos 4 dar um número desse... Não convém com M, né? Sim. Tá? Daí, beleza. E aí? Mas por que o índice tem que ser par? Porque eu posso dar um exemplo assim, ó. Raiz cúbica de menos 8. Isso aqui existe? Sim. Tem algum número ao cubo que dá menos 8? Tem. Se a gente usar o mesmo parâmetro da ao anterior e falar que menos 2 ao cubo é igual a menos 8, então a raiz cúbica de menos 8, se eu cortar, dá o quê? Menos 2. Tá? Então aqui o expoente é ímpar. Então a gente pode muito bem perceber isso. E entre outros, vamos supor, raiz cúbica de menos 27. Se a gente for perceber, tá? Menos 3 ao cubo não é 27? Menos 27? Sim, porque o expoente é ímpar. Eu posso cortar, dá menos 3. Então, a gente põe isso aqui pra gente decorar, tá? Mas a gente tem que perceber que não existe raiz de expoente par negativo, tá? Expoente ímpar pode aparecer. Então, fiquem espertos perante a isso, certo?